Chegou, chegou a hora da história. A nossa história bíblica vai começar agora. Chegou, chegou a hora da história. A nossa história bíblica vai começar agora. Vai lá, linda, canta aí com a tia Sueza. Vai lá. Chegou a hora da história. A nossa história bíblica vai começar agora. Então, criança, vamos prestar atenção à nossa história bíblica com a tia Sueza, ou como você achar melhor chamá-la, Sussu ou Sueza. Sei que de todo jeito ela é a minha preferida serva de Deus. Assim como vocês são as pérolas preciosas de Jesus. Somos todos importantes. Chegou a hora da história. A nossa história bíblica vai começar agora. Amém. Tchau, criança. Muito bem, agora uma amiguinha, né, nos ajudou que cantou o corinho da nossa história de hoje. E a nossa história de hoje, criança, a gente vai encontrar aqui na nossa biblioteca. Olha só a nossa biblioteca, vocês lembram dela? Pois ela tá aqui, ó. A nossa história de hoje se encontra no Novo Testamento. Isso mesmo, no Novo Testamento. O Novo Testamento é aqui, se encontra lá em Lucas, olha aqui, ó. A nossa história bíblica está em Lucas aqui, ó. É o terceiro livro do Novo Testamento, dos Evangelhos do Novo Testamento, hein? Aqui é o Velho e embaixo é o Novo Testamento. Depois vem João, depois vem Atos e assim em diante. Mas a historinha de hoje se encontra em Lucas, capítulo 8, e a partir do versículo 22, hein? A nossa história de hoje, ok? Então, vamos fechar aqui a nossa biblioteca gigante, que a titia fez com muito carinho. Olha aqui, a nossa bíblia gigante, biblioteca, né? Olha aí ela aí. Mas vamos começar a nossa história. Queremos saber que história linda é essa, titia Sueza? A nossa história de hoje, criança, fala que Jesus sempre ele gostou de pregar seu evangelho, né? E ele estava pregando durante uma grande multidão, olha aqui ele, ó, falando sobre uma história muito linda. Aqui em Lucas capítulo 8, versículo 22, né? Que começa a linda história. Jesus estava ali, ó, pregando entre aquela multidão. E depois que ele falou sobre... Ó, aqui o J de Jesus. Depois que ele falou para aquela multidão, ele resolveu chamar os seus discípulos e chamou os seus discípulos para entrar no barquinho, né? E ele chamou os seus discípulos e disse, vamos entrar no barquinho, passamos para outra margem. Olha aqui, Jesus já estava no barquinho com os seus discípulos, né? E o que aconteceu, Jesus ali, os seus discípulos com Jesus no barquinho... E de repente Jesus já estava cansado, né? Afinal de contas, ele pregava muito a palavra de Deus e fazia muitas curas e faz, né? E opera, ele cura, batiza, né? Batiza com o Espírito Santo. Mas Jesus também naquele tempo fez muitas curas e estava cansado e foi descansar a criança. Afinal de contas, ele era, né? Não tinha ainda ido para o céu, ele sentia cansaço. E foi lá para... dentro do barquinho, onde tem um cantinho lá, na polpa do barco, foi descansar, né? Jesus foi descansar. Olha ele aqui, ó. Jesus descansando, pegou um travesseiro e foi descansar um pouquinho. E os seus discípulos lá no barco, e de repente, criança, o que será que aconteceu, titia? De repente, começou a chover e uma tempestade veio sobre o barquinho. E o que aconteceu? Os discípulos ficaram tudo aperreados. Meu Deus, o que está acontecendo? Já imaginou? O medo chegou naquele momento, né?
porque o barco começou a balançar para um lado, para o outro, e eles ficaram com medo, né? E Jesus lá, ó, descansando, Jesus lá descansando, né? Olha só Jesus descansando. E os discípulos lá tudo com medo, né? E o medo, sabe o que o medo ocorre? Que a pessoa perde a fé. O medo vem e a gente fica até sem fé, que não tem aquela fé em Deus, que Deus está com você ali, que Ele pode fazer você passar aquela tribulação, aquele momento triste, né? Aí aquele medo chega e você esquece até que existe um Deus maior do que o seu problema, criança. Então, o que aconteceu nessa história? Eles tiveram medo, porque veio a chuva e a tempestade, e raios e trovões, olha só. E o barquinho balançando para lá e para cá. Então, eles ficaram com medo, porque eles eram ser humano, né? Ser humano tem medo. Mas não podemos deixar o medo nos controlar, hein, criança? Não podemos, não. E eles ficaram com medo ali. E de repente um saiu dali e foi chamar Jesus. Jesus, Jesus, desperta que está um temporal e o vento, a tempestade está muito forte. Jesus lá dormindo. E Jesus se levantou numa calma tão grande, chegou lá e disse assim para ele: ó, homens de pouca fé, cadê a fé de vocês, né? Essa tempestade aqui, só faltou Jesus dizer, essa tempestade aqui, Deus é maior do que essa tempestade. E simplesmente Jesus fez o quê? Levantou os seus braços e disse assim, ó, ele falou com a tempestade, com o vento, e disse, acalma-se tempestade, acalma-te vento. Ele manda em tudo. Pois o vento, ó, quando Jesus falou que o vento era para se acalmar, o vento, a tempestade passou. E ficou tudo calmo, como se não tivesse acontecido aquela grande tempestade. Né? Jesus estava no barco com eles, mas eles tiveram medo. Então, nós temos que deixar a fé em primeiro lugar e não deixar o medo nos controlar, não, porque Deus é maior do que qualquer medo, né? Qualquer situação, qualquer enfermidade. Às vezes você quer que Deus cure, que faça ali uma obra ali, mas às vezes não é da vontade dele, né? Mas não é por isso que você não vai deixar de orar, porque aquela vida é preciosa para o Senhor, né? E aqui nessa terra tudo passa. Um dia nós temos que ir para a glória, né? Mas tem momentos que, como é que se diz? Aquela pessoa tem que partir. Você não vai ficar triste. Fica triste porque somos ser humano. Mas aí chega o medo, né? A tristeza. Mas não podemos deixar nada nos abalar, porque a fé está em primeiro lugar. Não é verdade? E aqui os discípulos tiveram medo, chamaram Jesus, Jesus acordou e ele acalmou a tempestade, tá certo? Assim como Jesus acalmou no tempos passado, ele acalma nos nossos tempos também, porque afinal de contas ele está vivo, ele morreu ali na cruz, ele sofreu, derramou seu sangue na cruz, mas ao terceiro dia, criança, ele ressuscitou, ele venceu a morte, né? E ele está com a chave ali, ó, foi lá para o inferno, tomou a chave da morte. Então, tudo está no controle de Deus, não é isso? Não podemos ter medo, porque Jesus está no nosso barco. Jesus está no teu barquinho, criança. Deixa Jesus entrar no teu barquinho, não deixa o medo te dominar não, tá certo? Porque Jesus está contigo, tá certo? Nesse mundo aqui passamos tribulações, lutas, né? Lutas vêm, lutas vai, mas a gente sabe que a gente sempre está de pé, porque Jesus está no nosso barquinho, né? Ele está contigo e você é uma ovelhinha preciosa para o Senhor. Você é uma pérola preciosa. Jesus te ama, criança. Então fique na meditação dessa história linda que se encontra em Lucas, capítulo 8, versículo 22. Abra sua Bíblia e leia aí essa história, para você ver o que Deus fez no passado e Ele pode fazer no presente, porque Deus, Ele está conosco, Ele é vivo, Ele não é um Deus morto, né? Tá certo? Então fique com Deus e até a próxima história bíblica, né? Então, um beijo da tia Sueza para todas as crianças do mundo inteiro, hein?
E fique com Deus. Tá certo, criança? Tchau, criança.